Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara, Bom tudo dia. bem? Bom dia, tranquila, Tudo ótimo, tranquilo, em paz, muitas novidades, hein? É uma rodada decisiva. Dimara, só né? para eu entender uma coisa, eu sei que às vezes no mundo do futebol é normal que se fale sobre isso, mas o Ronaldinho assumiu numa entrevista publicamente que ele acha normal que se leve dinheiro, ou que ele mesmo daria do dinheiro dele, dinheiro para que o Guarani vencesse o Fluminense. Esse tipo de coisa não subverte um pouco a nossa regra de entendimento do que é legal e do que é ilegal? Não nos torna um pouco pequenos? Na verdade, você falar de ilegalidade nesse caso, é o que eles chamam de mela branca, né? Que é o incentivo à vitória, né? É o incentivo ao jogador. Então, essa aí, vamos dizer assim, a gente passa meio que a mão na cabeça no histórico do futebol, porque ela é tida como incentivo, né? A mala preta, que é aquela pro time perder, pro time entregar o jogo, é que passa por esse fato, vamos colocar entre aspas aí, do ilegal. Eu acho só, Paulo Leite, que de tudo que a gente ouviu nas últimas 3 rodadas, né? Quando ficou nessa decisão aí Fluminense, Corinthians e Cruzeiro, eu acho que tudo que a gente ouviu e me preocupa muito mais da questão dos dirigentes, né? Você teve dirigentes do Palmeiras dizendo, olha, talvez não seja necessário nem a gente ir, quem sabe podia perder por WO, quando você tem tantos outros times interessados nesses resultados. Então, o que a gente viu nessas últimas 3 rodadas foi um esforço, né? E a gente coloca entre aspas de novo, dos nossos dirigentes para manchar um campeonato na sua reta final. Né? Tanto que você começou novamente com o questionamento mata-mata ou pontos corridos, exatamente por isso, porque com essa história de muita gente não estar brigando por nada na última rodada, você tem o título praticamente na mão de quem não vai estar brigando por nada. Né? Os principais clubes na disputa desse título, o Fluminense, o Corinthians e o Cruzeiro, vão enfrentar equipes que não almejam mais nada nesse campeonato. Talvez por aí essa história que a gente possa repensar, quem sabe os clássicos regionais nas últimas rodadas. Por que isso? Porque a rivalidade entre essas equipes, você ter um Atlético e Cruzeiro nas últimas rodadas, né? Você ter um Inter e Grêmio nas últimas rodadas, poderia fazer com que essa rivalidade regional, né, fizesse com que essas equipes brigassem mais na reta final. Então, eu acho que pior do que só esses jogadores que falaram tudo que falaram nessas últimas 3 rodadas, eu acho que são os dirigentes, porque são eles que comandam o futebol. O STJD olha tanta coisa, né? Por que não se atentar a esse tipo de declaração também? O que me incomoda é quando a gente começa a dizer que corromper o outro, dar dinheiro normal. para o outro, fazer aquilo que é obrigação dele é normal, aí começa a me incomodar. Eu acho que incomoda muito. E olha, e tem muito mais do que só isso. A gente diz o seguinte, jogador de futebol é interessante, né? Porque ele tem um salário, um belo salário, né? Ele ganha para treinar, porque para vencer as competições ele tem o bicho. Então, quer dizer, se paga para treinar. Então, é uma facção, né? Da nossa sociedade que já ganha muito bem para estar realizando seu papel, que é obrigação como profissional. Então, não seria necessário esse tipo de motivação extra. Eu caminho sempre pelo seguinte, o dia que eu parar de acreditar que está sendo decidido dentro das 4 linhas, eu também deixo de falar de futebol. É uma boa, pelo menos se você fica lúcida e garante sua tranquilidade. É verdade. Agora, o Paulo Leite, amanhã do futebol mineiro, o Atlético está realizando o seu último treinamento da temporada, agora cedo, e tem boas notícias para o torcedor, que, claro, está nessa briga do Atlético para ficar com a vaga na Sul-Americana. Eu acho que a gente tem boas notícias. O Tardelli, que ontem sentiu os 2 tornozelos, né, no treinamento, deixou o treinamento mais cedo, ele está recuperado, treinou normalmente hoje de manhã, então o Tardelli, que era a dúvida, passa a não ser um problema no Atlético, a não ser que ele volte a sentir depois desse treinamento. O Erley, o zagueiro, também treinou normalmente, o Erley, que foi muito criticado durante essa temporada, mas assumiu efetivamente essa condição de titular no Atlético, da zaga do Atlético. E a outra boa notícia, o goleiro Renan Ribeiro, fica todo mundo preocupado com o Renan, né? Quando a gente anuncia a modificação, Renan também treinou normalmente, então são boas notícias no Atlético. Ontem a gente teve a oportunidade de encontrar o técnico Dorival Júnior, ele é extremamente otimista. O Dorival tá trazendo um sorriso no rosto de alívio que chega a ser encantador, da forma como ele tá animado com essa equipe, da forma como ele chega a essa última rodada do Campeonato Brasileiro.
Então, são boas notícias no Atlético. O Dorival deve, então, confirmar essa formação. E aí fica só a dúvida do Lima. O Lima realmente não treinou. E mais um dia sem treinar, difícil que esse jogador vá para campo nessa decisão contra o São Paulo. São Paulo que também vai para esse jogo com a equipe reserva. Mas não pense que a vida do Atlético vai ser facilitada nesse sentido, porque muita gente fica motivado no jogo para estar mostrando para o treinador que pode continuar numa equipe de ponta, como é o caso do São Paulo, e o Carpegiani, sem dúvida nenhuma, está observando todo mundo. No caso do Cruzeiro, olha só, o Cuca está fazendo um mistériozinho no time. Eu não sei se ele está escondendo do Palmeiras, Ele né? vai levar todo mundo, né? Todo mundo, o time os não todo, relacionados, os que estão no machucados, departamento médico, contundidos, todos. todo mundo. Porque é óbvio, vale uma decisão para o Cruzeiro. Se você não for para esse jogo acreditando nas possibilidades que o Cruzeiro tem, né? Diante disso tudo, né? Um incentivo extra para essas equipes que vão enfrentar Fluminense e Corinthians, você tem que acreditar na possibilidade do Cruzeiro fazer principalmente o seu resultado. Talvez a maior dúvida do Cuca nesse momento seja exatamente o Gilberto. Se o Gilberto não treinar hoje, realmente é difícil o aproveitamento dele. No restante, a equipe não tem o Fabrício, mas essa composição de meio do Cruzeiro é tranquila, e o Rômulo no lugar do Jonathan. O Jonathan que vai cumprir suspensão. Vamos ver se o Cuca confirma no coletivo da tarde efetivamente essa equipe do Cruzeiro para enfrentar o Palmeiras. Perfeito, de Mara Oliveira, que volta na tela da Band ao 12:30. Mas você já está toda preparada? Porque nós vamos entrar agora no Jogo Aberto às 11:30, levando tudo de Cruzeiro também em rede nacional. Perfeito. Então, de Mara hoje é atribulada, né? Muito. Final você já viu, né, querido? Ô, Dimara, muito obrigado. Bom final de semana. Bom Até dia. segunda. Bom dia.